Você já percebeu como certas pessoas entram em um ambiente e impõem respeito, mesmo sem dizer uma única palavra? O silêncio verdadeiro não é ausência de fala, é presença de autocontrole. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: "A natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar." Essa frase carrega mais do que sabedoria prática. Ela revela um caminho de poder interior que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos falar sobre o silêncio como linguagem invisível da autoridade. Um silêncio que não é retração nem omissão, mas uma forma de presença tão firme, tão centrada, que impõe respeito sem precisar se provar. No mundo em que vivemos hoje, onde todos gritam, reagem, opinam e se justificam o tempo inteiro, a verdadeira força está no oposto, no silêncio firme, sereno e intencional. O impulso de responder, de se defender, de ter a última palavra, vem do ego, mas o silêncio vem da alma. E a alma, como ensinava Jung, não precisa ser ouvida, apenas compreendida. E ela fala pouco. Muitas pessoas confundem autoridade com arrogância. Acham que precisam falar mais alto, ocupar espaço com força, dominar conversas. Mas a autoridade que realmente transforma não vem do grito. Vem da serenidade de quem se governa. O silêncio é como o bambu diante da tempestade. Ele se curva com humildade, mas não se quebra. Ele permanece firme, enraizado, flexível, silencioso. Esse é o tipo de força que impressiona não pela forma, mas pela presença. Neste vídeo, você vai aprender 7 táticas estoicas para impor respeito sem precisar levantar a voz. Você vai descobrir como silenciar em vez de se explicar, pausar em vez de reagir, ouvir o que não foi dito, entender que presença não é performance e, acima de tudo, que o silêncio é uma tecnologia espiritual de alinhamento vibracional. Cada uma dessas táticas será como uma chave para abrir portas internas, porque é lá dentro que o verdadeiro poder começa. Mas, atenção, este não é um vídeo sobre manipulação, é sobre domínio de si, é sobre parar de competir por espaço no mundo externo e fazer sua presença crescer no mundo interno. Se você sente que precisa recuperar sua força silenciosa, se está cansado de se justificar, de reagir, de ser mal interpretado, este vídeo é para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir menos barulho e mais sabedoria. Comente aqui embaixo: "O silêncio me fortalece mais do que 1000 palavras." A urgência de se explicar revela insegurança energética disfarçada. Você já se pegou tentando justificar demais suas atitudes? Explicando cada detalhe, mesmo quando ninguém te pediu explicação? Isso parece apenas um gesto de transparência, mas muitas vezes esconde um medo profundo de não ser aceito. A urgência de se explicar nasce de um lugar muito específico: a insegurança vibracional. É o ego dizendo: se eu não me explicar, serei mal interpretado, serei rejeitado. Mas quem vive tentando convencer os outros de que está certo, no fundo, ainda não se convenceu por dentro. Neurocientificamente, o medo de julgamento ativa o sistema límbico, área primitiva do cérebro ligada à sobrevivência emocional. E uma das formas mais comuns de se proteger é falar. Falar muito. Falar para preencher o silêncio. Falar para se validar. Falar para manter uma imagem. Mas quando você fala para se proteger, sua energia denuncia fraqueza. Você transmite que precisa de aprovação. E aprovação nunca impõe respeito. Ela apenas alimenta o ciclo da carência. Carl Jung escreveu: "O ego precisa ser ouvido. A alma apenas compreendida." E a alma fala pouco. Ela não precisa se defender.
porque ela não vive no medo. Quando você se governa por dentro, não há pressa em explicar. Você entende que sua coerência não depende da compreensão alheia. Você fala quando é necessário e silencia quando percebe que o outro não está pronto para ouvir. Esse é um dos atos mais poderosos de autoridade vibracional. Metáfora energética. Imagine uma fogueira que arde em silêncio. Ela não precisa estalos exagerados nem fumaça alta. Ela aquece pelo que é, não pelo que mostra. Assim é aquele que sabe quem é. Presença silenciosa que aquece, não queima. Exercício estoico. Na próxima vez que sentir vontade de se justificar, pare. Respire 3 vezes. Pergunte-se: estou querendo explicar para ser claro ou para ser aceito? Se eu me calar agora, ainda serei verdadeiro comigo mesmo. Se a resposta for sim, permaneça no silêncio. Esse silêncio será mais forte do que qualquer argumento. Sabedoria prática. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são os eventos, mas a opinião que ele tem sobre eles. E a urgência de se explicar revela uma opinião distorcida, de que seu valor depende do entendimento alheio, mas não depende. Seu valor é absoluto, e o silêncio pode ser a forma mais alta de lembrar disso. Exemplo real. Um líder empresarial parou de justificar suas decisões em excesso. Começou a comunicar com clareza e silêncio. Em poucas semanas, sua equipe passou a ouvi-lo com mais atenção. Porque a autoridade se transmite com certeza, não com palavras demais. O erro invisível. Confundir presença com performance social. Você já esteve em um ambiente onde todos falavam alto, gesticulavam, sorriam forçadamente, tentando parecer confiantes? E ali, no meio do barulho, havia uma pessoa silenciosa, centrada, que transmitia mais respeito do que todos os outros juntos? Muitas pessoas hoje confundem presença com performance. Acham que, para serem notadas, precisam exagerar, falar muito, sorrir demais, estar sempre ligadas. Mas a autoridade real não vem da intensidade externa, ela vem da profundidade interna. Vivemos na era da dopamina social. Likes, respostas rápidas, aprovação constante. Nos condicionamos a pensar que ser visto é mais importante do que ser real. Mas a sabedoria estoica nos lembra que o respeito não é gerado pelo volume da sua fala, mas pela coerência da sua vibração. Epicteto diria que aquilo que é autêntico não precisa se provar. A verdadeira presença não busca o centro do palco. Ela ocupa espaço com serenidade. Metáfora prática. Imagine uma árvore frondosa no meio da praça. Ela não grita para ser notada. Ela não se move em excesso. Mas todos a percebem. Todos sentem sua imponência. Por quê? Porque ela está inteira onde está. E isso basta. A performance social, por outro lado, nasce da insegurança. É uma tentativa de construir respeito pela força e não pela frequência. É o movimento de quem precisa ser visto porque ainda não acredita no próprio valor invisível. Exemplo simbólico. Um general entra numa sala de guerra. Ele não precisa levantar a voz. Não precisa se impor. Com um único olhar, ele silencia o ambiente. Não é medo, é respeito. E esse respeito foi construído não por performance, mas por presença real. Prática diária. Antes de entrar em qualquer espaço social, repita internamente: eu não preciso provar. Eu só preciso estar. Sinta seus pés no chão. Respire profundamente. Lembre-se, a presença começa por dentro. Reflexão filosófica. Lao Tse dizia: aquele que se exibe não brilha. Aquele que se impõe não lidera. Presença verdadeira não tem a ver com aplausos, tem a ver com congruência, com o silêncio de quem sabe quem é. Quem vive em performance se cansa, porque está sempre atuando, sempre buscando validação. Mas quem vive em presença, descansa, porque não precisa correr atrás do respeito, ele o atrai.
Por que o silêncio confronta o ego alheio e revela sua força? O silêncio verdadeiro não é vazio. É um espelho. E espelhos incomodam quem não quer se ver. Quando você escolhe silenciar, não apenas por estratégia, mas por integridade emocional, você quebra uma expectativa invisível no outro, a de controle. As pessoas, em geral, estão acostumadas a lidar com reações. Elas falam algo esperando uma resposta. Elas atacam esperando defesa. Elas provocam esperando agitação. E quando encontram o silêncio, ficam sem script. Esse é o poder invisível do silêncio. Ele exige que o outro se revele. Neurocientificamente, o silêncio diante de um estímulo provoca o que os pesquisadores chamam de efeito espelho de desconforto. O outro começa a projetar suas próprias inseguranças em você. Começa a revelar mais de si do que gostaria. E nesse momento, você assume o controle energético da situação. Filosofia aplicada. Nietzsche dizia: as palavras são apenas sinais de sentimentos mais profundos, mas o silêncio revela o que está por trás do véu. O silêncio não é omissão, é uma forma superior de escuta, de observação, de domínio vibracional. Metáfora profunda. Imagine dois animais, um cão que late alto e corre em círculos, e um leão que apenas observa, imóvel. Qual dos dois impõe mais respeito? O cão é barulhento, mas o leão é enigmático. Seu silêncio é ameaça e sabedoria ao mesmo tempo. Quando você silencia em uma conversa tensa, você não está perdendo. Você está dizendo, com sua energia: eu não preciso responder ao seu ego, porque o meu já está em paz. Exemplo prático. Um líder em uma empresa foi atacado verbalmente em uma reunião. Em vez de revidar ou se justificar, ele apenas olhou nos olhos da pessoa e ficou em silêncio. Não foi passividade, foi domínio. A sala inteira sentiu. A energia mudou. O respeito nasceu ali, no não dito. Técnica vibracional. Quando alguém tentar provocar sua reação, faça o seguinte: respire lentamente 3 vezes. Observe a pessoa sem julgamento. Silencie, mesmo que apenas por 5 segundos. Esse pequeno ato muda toda a dinâmica. Você não apenas deixa de reagir, você assume a liderança energética. Reflexão de Jung. Aquilo que te irrita no outro é a chave para te conhecer melhor. Quando você silencia, permite que o outro se veja e talvez até se cure. O respeito mais profundo não nasce do medo nem do argumento, mas do impacto silencioso de quem não se abala. O paradoxo: quem menos reage, mais comanda as dinâmicas invisíveis. Vivemos numa era em que a reatividade virou um vício. Mensagens respondidas em segundos, opiniões instantâneas, gritar, corrigir, rebater, justificar, tudo em tempo real. Mas a verdade é que quem reage demais perde o poder, e quem silencia na hora certa comanda. Esse é um paradoxo que poucos compreendem. Quanto menos você reage, mais você lidera. E não estamos falando de liderança visível, mas de liderança vibracional. A mente reativa opera na frequência da sobrevivência. Ela quer provar, defender, vencer, mas essa frequência é baixa, instável, infantil. Ela não comanda, ela compete. E quem compete está sempre abaixo de algo. Marco Aurélio, imperador e estoico, nos ensina: o poder verdadeiro está na capacidade de observar sem ser consumido. Esse é o poder do silêncio refletido. É o domínio de quem decide quando, como e se deve responder. Metáfora simbólica. Imagine uma dança. Se um dos dançarinos se move em reatividade, a coreografia se quebra. Mas, se ele observa e ajusta com precisão, ele conduz. Assim é na vida. Quem observa antes de agir, cria o ritmo invisível. Técnica prática. O segundo estoico. Uma das técnicas mais simples e poderosas
para desenvolver autoridade silenciosa é essa. Quando for falar, espere 1 segundo antes. Quando alguém terminar de falar, aguarde 13 segundos antes de responder. Use esse tempo para observar o tom, o corpo, a intenção oculta. Esse pequeno atraso coloca você fora da frequência da reatividade e, ao mesmo tempo, posiciona você como quem tem domínio da própria vibração. Exemplo real. Um mediador de conflitos começou a usar a técnica dos segundos estoicos. No começo, parecia artificial, mas logo percebeu. O silêncio dele fazia os outros se revelarem. As pessoas preenchiam o espaço com mais verdade. E, ao final, o respeito que ele conquistava não vinha do que dizia, mas de como escutava. Reflexão filosófica. Sêneca dizia: a pressa é inimiga do julgamento, e a reatividade é uma forma de pressa emocional. Quem julga e responde sem pausa perde a chance de ver o todo. Quando você treina sua mente para responder com consciência, não com impulso, você entra em um lugar de comando sutil. Você deixa de competir para dirigir o campo, silenciar para ouvir o que não foi dito. A escuta profunda como ferramenta de autoridade. Existe um tipo de escuta que não depende dos ouvidos. Uma escuta que vai além das palavras. Uma escuta que enxerga gestos, sente intenções, percebe silêncios. Essa é a escuta profunda. E ela impõe mais respeito do que qualquer fala bem articulada. A maioria das pessoas escuta para responder, não para entender. Elas ouvem com pressa, interrompem, julgam, formam opiniões antes do outro terminar a frase. Mas o verdadeiro poder começa quando você aprende a silenciar para escutar. Escutar com o corpo, com a alma, com o coração. Filosofia aplicada. Lao Tse dizia: aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. A autoridade nasce do saber observar, porque quem realmente observa, enxerga o invisível. Silenciar para ouvir não é passividade. É uma postura ativa, uma entrega consciente. É como segurar o espaço vibracional do outro, sem invadir, sem dominar, sem opinar. Isso cria uma atmosfera rara. Uma atmosfera onde o outro se sente verdadeiramente visto e onde a visão genuína nasce o respeito. Exemplo simbólico. Pense em um terapeuta. Ele não grita, não interrompe, apenas escuta profundamente. E sua autoridade não vem do que ele diz, mas do espaço seguro que ele sustenta. Neurociência prática. Estudos mostram que a escuta ativa regula o sistema nervoso de quem fala. Quando alguém sente que está sendo escutado sem julgamento, seu corpo relaxa, sua voz suaviza, sua energia se abre. E é nesse momento que a confiança surge e a autoridade se estabelece. Técnica prática. A escuta de presença total. Durante qualquer conversa, desligue o comentador interno. Foque no tom, na respiração, nas pausas. Resista à vontade de aconselhar. Apenas esteja inteiro naquele momento. Ao final, em vez de opinar, pergunte: você quer um conselho ou só precisava ser ouvido? Essa simples pergunta muda tudo, porque ela mostra que você não está ali para se impor, mas para acolher. E acolher com presença é uma das formas mais elevadas de autoridade. Reflexão de Viktor Frankl. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse espaço é o silêncio. E nesse silêncio mora a escuta que transforma. A escuta profunda é uma forma de cura para quem fala e para quem escuta. Ela é o território onde o ego se acalma e a alma aparece. E quando alguém sente que pode ser ele mesmo perto de você, ele jamais esquece sua presença. O silêncio como tecnologia espiritual de alinhamento vibracional. O silêncio não é apenas uma ausência de som, é uma ferramenta, uma tecnologia ancestral que atravessa tempos, culturas, mestres e tradições.
E talvez a mais negligenciada de todas. Na correria do mundo moderno, o silêncio foi substituído por ruído, notificações, diálogos incessantes, pensamentos repetitivos, preocupações desnecessárias. Mas o espírito não floresce no ruído. Ele precisa de espaço. E o silêncio é esse espaço sagrado onde a alma pode respirar. Joe Dispenza, que une neurociência à espiritualidade, afirma: a mente cria ruído para evitar o vazio que revela o verdadeiro eu. Esse vazio não é negativo. Ele é o ponto de reconexão. É nele que a verdade aparece. A clareza chega. O campo vibracional se recalibra. A ciência mostra que momentos intencionais de silêncio reduzem o cortisol, regulam a frequência cardíaca e aumentam os estados de insight e criatividade. Ou seja, silenciar não é fugir, é voltar para casa. Metáfora simbólica. Imagine um lago. Quando está agitado, nada se reflete com clareza. Mas quando silencia, tudo se revela. O céu, as árvores, a própria profundidade do fundo. Sua mente é esse lago, e o silêncio é a superfície calma que revela sua verdade. O estoicismo sabia disso. Marco Aurélio, um dos maiores líderes do mundo antigo, reservava momentos diários de silêncio reflexivo, não para pensar mais, mas para pensar com clareza, para deixar que a mente dissolvesse o excesso e o espírito emergisse. Exercício prático: 2 minutos por dia de observação sem interpretação. Encontre um lugar calmo. Fique em silêncio total, sem celular, sem estímulos, sem propósito. Apenas observe os pensamentos que surgem, sem julgá-los, sem lutar contra eles. Observe, aceite e deixe passar. Faça isso por 2 minutos no início e aumente gradualmente. Esse pequeno ritual treina sua mente para parar de reagir e começar a observar. E é na observação sem ruído que você reencontra seu eixo. Reflexão espiritual de Lao Tse. O silêncio é uma fonte de grande força. Ele não te afasta do mundo. Ele te reaproxima de quem você é quando o mundo não está olhando. O silêncio é uma tecnologia espiritual, porque reorganiza seu campo. Ele filtra o desnecessário, desativa o piloto automático e ativa o que é essencial. Quem silencia com consciência, age com intenção. Fala menos, mas diz mais. Move-se pouco, mas transforma tudo. O respeito começa quando você para de buscar validação no som da própria voz. Há algo profundamente libertador em perceber que você não precisa ser ouvido o tempo todo. Que o seu valor não está na quantidade de palavras que você pronuncia, mas na congruência entre o que você sente e o que você transmite. Muitos falam para preencher o silêncio, mas o fazem com ansiedade. Querem ser notados, validados, confirmados. Mas quanto mais alguém precisa ser ouvido, mais revela que está em desequilíbrio com sua própria presença. A fala ansiosa é uma busca por aceitação. É o eco do medo de não ser suficiente em silêncio. Mas a alma não busca palco. Ela busca integridade. Sabedoria filosófica. Sêneca dizia: fala apenas quando o que for dito for mais valioso que o silêncio. Esse princípio não é sobre calar-se sempre. É sobre saber quando o silêncio carrega mais presença do que qualquer argumento. Metáfora de força. Imagine uma rocha no meio de um rio. A correnteza grita. O mundo se move ao redor, mas a rocha permanece, silenciosa, firme. E todos desviam, porque ninguém move aquilo que está em paz com o próprio peso. Pessoas que falam demais, com velocidade, com urgência, na maioria das vezes, tentam convencer os outros daquilo que nem elas acreditam plenamente. Mas quando alguém fala com clareza, com pausa, com calma, essa voz tem peso, essa voz tem alma, essa voz comanda. Exemplo real. Um palestrante percebeu que, ao reduzir a velocidade da sua fala e pausar antes de responder perguntas,
O público começou a se inclinar para escutá-lo. As pessoas queriam ouvir, não pelo volume, mas pela presença que ele exalava. Foi ali que ele entendeu. O respeito nasce no silêncio entre as palavras. Prática de integração vibracional. Antes de uma reunião, uma conversa difícil ou uma apresentação, sente-se em silêncio por 2 minutos. Coloque a mão no peito. Diga internamente: minha voz não precisa provar. Ela só precisa refletir o que já está claro em mim. Fale menos e observe mais. Essa prática realinha sua energia. Você começa a transmitir paz em vez de busca. E a paz impõe respeito, sempre. Carl Jung nos lembra: aquilo que você mais quer mostrar ao mundo é o que você ainda não aceitou em si. E quando você aceita o próprio silêncio como suficiente, o mundo também começa a aceitar a sua presença como valiosa. Ame um mundo onde todos querem falar. O verdadeiro sábio aprende a calar. Mas não é um calar que se esconde. É um silêncio que se impõe. Não pelo medo, mas pelo domínio. Sêneca, mestre da serenidade estoica, ensinava: fala apenas quando o que for dito for mais valioso que o silêncio. Essa frase é mais do que um conselho de comunicação. É um chamado à soberania espiritual. Neste vídeo, você aprendeu que o silêncio verdadeiro não é ausência. É presença em estado puro. Não é fragilidade. É firmeza interior. Não é desistência de se posicionar. É sabedoria para saber quando e como se posicionar. Você descobriu, passo a passo, como o silêncio pode ser usado como uma ferramenta de respeito e autoridade natural. Aprendeu que a urgência de se explicar revela insegurança energética e que o silêncio transmite completude. Compreendeu que presença não é performance, é ocupação vibracional do espaço sem exagero. Viu como o silêncio confronta o ego alheio, ativa o desconforto do outro e o convida a se revelar. Percebeu que quem menos reage, mais comanda, porque a autoridade mora no intervalo entre o estímulo e a resposta. Entendeu que silenciar para escutar é um gesto de poder. A escuta profunda é uma forma de presença que cura e impõe respeito. Descobriu que o silêncio é uma tecnologia espiritual, uma chave de alinhamento vibracional com efeitos fisiológicos reais. E, por fim, você viu que o respeito começa quando você para de buscar validação no som da própria voz. A verdadeira autoridade mora na rocha silenciosa que ninguém consegue mover. Sêneca nos lembra que a maior autoridade é o domínio de si mesmo. Quando você governa sua fala, governa sua energia. Quando governa sua energia, governa a vibração que o mundo sente quando você chega. Você deixa de competir por espaço e passa a criar espaço com sua simples presença. Reflexão final. Imagine um monge no topo da montanha. Ele não grita, ele não debate, ele não argumenta com o mundo, mas sua presença é sentida até por quem nunca o viu. Esse é o poder do silêncio encarnado. E agora, o convite é seu. Você pode continuar gritando para ser ouvido, ou pode começar a silenciar, para ser sentido. Ação prática de encerramento. Durante os próximos 3 dias, escolha um momento de interação onde você normalmente falaria muito. E pratique o silêncio atento. Observe, respire e permita que o silêncio fale por você. Se essa jornada transformou algo dentro de você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também merece reencontrar sua força silenciosa. Comente aqui embaixo: meu silêncio governa meu mundo.